Daremos continuidade ao curso sobre temas da doutrina com dois pilares gigantes do porquê e do para quê de CAF. Vimos a reunião de almas e agora vamos refletir sobre o corpo místico. Estes temas não foram escolhidos às pressas ou com um mero propósito de ocupar um espaço. Consideramos que eles são essenciais para este momento que tanto CAF como a humanidade vivem, em que falamos sobre amor, empatia, integração, compaixão, e muitas vezes não resolvemos questões muito simples e cotidianas de nossas relações. Entendemos que o ser humano é em relação, e, se não aprendermos a resolver nossas diferenças, tudo que entendemos como vida espiritual se torna pobre e incompleto. Viktor Frankl disse em uma entrevista pouco antes de morrer: o que está em questão é que aprendamos a ver o humano no ser humano e que não nos esqueçamos de vê-lo. Em seguida ele insiste, até o final, até o último suspiro, e até mesmo em um indivíduo com doença mental ou em um indivíduo que há muito tempo se perdeu no crime, o humano está sempre ali. Neste breve texto, temos a voz do profissional reflexivo, junto com a sabedoria do homem que se prepara para morrer e conhece o essencial da alma humana. Por que dizemos que a reunião de almas e o corpo místico são pilares do ser de CAF? Porque eles são o sustento do poder de CAF para o bem do mundo. Compreender, comprometer-nos e viver essas duas ideias em cada um de nós leva-nos a abrir para uma consciência vincular, que não é o que poderia ser chamado de consciência coletiva, mas que se manifesta como a consciência de ser responsável por si mesmo, pelo ser do outro e pelo ser do grupo. Disse Viktor Frankl: há pessoas que todos os dias arrancam a folha de um calendário e veem com melancolia como o calendário está ficando mais fino. Mas há também outro tipo de pessoa, aquela que arranca a mesma folha e faz anotações no seu verso. E concluindo, ele diz que é isso que fazem as pessoas idosas como ele. Escrevem a vida como um apontamento incessante e finito. Cada um saberá que legado deixará para os que virão. Agora podemos começar a falar do corpo místico como uma entidade ou um ser vivo, que não é físico, mas que surge e se forma com a força interna da reunião de almas de CAF que constituem o corpo magnético. Falamos aqui da força gerada pela aspiração à união com o divino e pela determinação de viver a renúncia como resposta e solução para os desafios humanos. As almas semelhantes se atraem e geram um campo de força enriquecido pela consciência do chamado ao divino, ao infinito desconhecido e ao caminho da renúncia como o único caminho a seguir, rumo ao que as chama desde a eternidade. Essa força magnética é projetada em pensamentos e compreensões que surgem de suas experiências e entendimentos, que são transformados em novas compreensões. São eles que geram o corpo mental, a expressão da ideia de CAF na vida dos filhos e filhas. Essa força magnética, gerada pela determinação de viver a renúncia como caminho para a união eterna, e o corpo mental, definido pela forma de pensar e entender a existência, nos leva à reunião de almas, que concretiza na Terra a possibilidade de ser e viver como um corpo espiritual, que representa um grupo humano que testemunha a existência de outra dimensão, que assume todas as vicissitudes da existência na Terra, sem esquecer sua condição e possibilidade humanas, mantendo presente o que o transcende, o desconhecido e o eterno. Qual é o alcance do corpo místico? Esse corpo vai além do plano terreno, pois é composto tanto pelas pessoas que vivem na Terra, quanto pelas almas que habitam o mundo astral. Ele é consolidado pela união dos corpos de fogo de filhos e filhas
formando uma corrente mística indissolúvel. Aqui podemos ver refletido o caráter da doutrina, a liberdade da renúncia abraçada como caminho, a amplitude que nos abre a todas as almas que anseiam se desenvolver para além de suas características, condições culturais e histórias pessoais, que compromete a integralidade do ser de cada um, corpo, mente, sentimentos e espírito, que é flexível devido à sua dinâmica de atualização permanente. Isso permite que cada alma expanda e amadureça seu discernimento para aplicá-lo ao viver a renúncia pelo tomar e deixar, receber e oferendar, como é a respiração mesmo do universo. Em outras palavras, o corpo místico é um ser vivo, uma arquitetura dinâmica que se torna uma mensagem e pode mudar o mundo. Como qualquer sistema humano, organizacional ou estético, há um ponto que não faz ruído, um núcleo que não precisa se impor porque já sabe quem é. Ali, nesse círculo mínimo, está condensada a intenção como uma bússola silenciosa que guia cada gesto, cada decisão, enfim, todo modo de viver. Desse centro emerge um campo, o Wired. Não é visível, mas organiza. Não é rígido, mas sustenta. Ele se expande como uma corrente que, uma vez lançada, percorre o espaço, circunda, retorna e se renova. Um movimento contínuo que define como um ser, ou um grupo, ou uma equipe se relacionam com o mundo e com o universo. Ele gera atração, congrega. É isso que faz com que as pessoas se acerquem sem que ninguém as chame. É aqui que são importantes o tom de voz, a forma de olhar, a coerência, a linguagem falada e a linguagem que não é dita em palavras, mas que é instantaneamente reconhecida. Há também o discernimento que cuida, que filtra, que impede que o sistema se dilua, se empobreça ou se desvie do propósito fundamental. O discernimento é necessário para a saúde e força do corpo místico e exige uma consciência atualizada da missão espiritual que abraçamos e expandimos na Terra. É o cuidado atento com o que damos e recebemos. E entre a força magnética e os processos mentais, há a ressonância. Aquele espaço onde dois campos se encontram sem se invadir, onde aparecem o fluir, a cocriação e a sincronia. A ressonância é o lugar onde o sistema deixa de ser apenas ele mesmo e se torna uma relação, permitindo-nos entender que o que realmente sustenta esse corpo místico não são as grandes decisões, mas os pequenos gestos, minuto a minuto, a ação de cada momento. Aqueles pontos diminutos que orbitam ao redor de um campo, uma palavra cuidadosamente escolhida, um ajuste fino em um documento, um olhar, um sorriso, um silêncio que comanda. A pequena coisa que, sem pretender, faz que tudo funcione. O corpo místico não é um muro nem um imã. É uma membrana inteligente. Deixa entrar o que o nutre e deixa sair o que já cumpriu seu ciclo. Ele se adapta sem perder sua essência. Ele se abre sem transbordar. Está em relação sem deixar de ser. Assim, o sistema vive, respira, se renova e se torna um ambiente compartilhado. E nesse equilíbrio entre organização, método e mística, entre intenção e gesto, entre limite e abertura, surge a beleza do espírito. Essa beleza que nos permite reconhecer o que nasce no pequeno e transforma o grande, e que só pode ser visto pelos olhos do espírito. Convidamos a terminar esse tema com esse exercício. Em silêncio,
Cada um deve se recordar de um companheiro ou companheira que não está mais fisicamente presente. Sinta como isso influenciou sua vida e seja grato pelo que viveu e aprendeu com essa alma.